No dia a dia, por mais que você queira estudar, encontre dificuldade em conciliar a coordenação, a correria com seus estudos. Chega no final do dia, você fala: Não, hoje à noite eu vou dedicar um tempo para eu estudar e você não consegue. Não, eu vou levar esse material para a escola, que vai ter um tempinho e eu vou conseguir colocar os estudos em dia. Hoje aconteceu com você de deixar para estudar no final de semana e aí você tem um compromisso ou outro, enfim, não consegue conciliar os estudos com a correria da coordenação. Isso já aconteceu com você? Então você está no lugar certo aqui hoje, porque eu e a Joanita, uma coordenadora, vamos te ensinar como conciliar os estudos com a correria da coordenação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa de bate-papo de coordenação. Todas as terças-feiras eu compartilho com você aqui estratégias para lidar com os professores com segurança. E é uma edição especial porque nós estamos na semana da Jornada da Coordenação Pedagógica, um evento que está acontecendo. Tivemos a aula 1 ontem, aula 2 quarta-feira, aula 3 na sexta-feira. Nós vamos encerrar a Jornada da Coordenação Pedagógica na sexta-feira. Hoje é uma live especial para facilitar ainda mais o seu processo de aprendizagem dentro da jornada, porque nós vamos te ensinar como conciliar os estudos com essa correria na coordenação. Então, aqui vai fazer com que você ainda aproveite 100% mais a sua jornada na coordenação pedagógica aqui com a gente, nas aulas, facilitando. E quem vai estar comigo aqui é uma convidada especial, uma coordenadora, e ela tinha tantas dificuldades como você em conciliar os estudos. Como é que ela conseguiu? Qual foi o impacto disso na vida pessoal e na vida profissional, sem que ela sobrecarregasse? Mas deixa que a Joanita é que vai te contar. Eu tenho certeza que você vai se identificar com essa história e o melhor, vai aprender muito, porque estudar na coordenação é necessário e não pode ser um fardo. Muito pelo contrário, estudar precisa ser prazeroso. E existem formas de você conciliar sem ter que estudar de noite, sem ter que ficar o final de semana inteiro estudando. Mas calma aí, a Joanita já vai te contar. Deixa eu trazer a Joanita que está aqui aguardando. Quem ainda não está inscrito na Jornada da Coordenação Pedagógica, depois da live, o link está disponível para inscrição aqui embaixo da nossa foto no perfil no Instagram e na descrição do vídeo no Facebook e também no YouTube para você participar da Jornada da Coordenação Pedagógica. Boa noite, Joanita, bem-vinda! Boa noite, Marcélia. Obrigada. Tudo bem com o meu som, com a minha imagem para você? Tá Tudo bem? Como que ótimo, tá muito meu bom. som? Beleza. Meu nome é Joanita, eu sou do segmento privado e eu sou coordenadora tanto do ensino infantil quanto do ensino Há fundamental no quanto Menor e tempo, Maior. Joanita, na coordenação? E eu estou na coordenação agora há 6 Há 6 meses. meses na coordenação. Joanita, para quem não conhece, ela também é uma lideroura, aluna do método Liderar com Sutileza. Joanita, e agora me conta, você tem segurança para lidar com os professores? Marcélia, eu posso dizer que hoje, depois desse período junto com vocês, eu adquiri segurança, né, para poder lidar com os meus professores. E na verdade eu consegui isso em menos de um mês, né? Não sei se você lembra, no meu começo foi bem conturbado e eu precisei muito do auxílio de vocês e a gente sabe que faz uma diferença Joanita, faz gigantesca. mesmo. E eu quero até, para quem não conhece a história, se você puder só compartilhar, quando você nos conheceu, qual era o contexto? Como é que estava a sua vida na coordenação quando você nos conheceu, conheceu o método Liderar com Sutileza? Conta um pouquinho sobre isso. Quando eu conheci vocês, a coordenação tinha acabado de cair assim de paraquedas no meu colo e eu estava numa situação onde eu não tinha como dizer não para essa coordenação. Então, eu estava um barco à deriva. Acho que é a analogia perfeita, porque eu não sabia por onde começar e eu estava me sentindo muito insegura em relação a tudo que eu precisava fazer, a tudo que eu precisava desenvolver, o trabalho com os professores. Então, assim, quando eu conheci vocês, foi tipo a mão e a luva, sabe? Então, Tudo entrou nos quando você nos trilhos. conheceu, foi como a mão e a luva. Você tinha acabado de assumir a coordenação, e aí você nos conheceu. Como que você nos conheceu? Na verdade, vocês foram uma indicação da minha diretora, né? Ela disse que estava navegando no Instagram e de repente apareceu o anúncio da Midas.
E aí ela disse, nossa, que coisa interessante, acho que era você falando no vídeo. E aí ela se interessou e entrou no Instagram. E aí quando ela entrou no Instagram, que começou a assistir os vídeos, ela pensou, nossa, isso é perfeito. E aí ela me mandou. Aí eu pensei, nossa, isso aqui deve ser só mais um desses coaches de internet que não ensina nada, sabe? É só mais do mesmo, encheção de linguiça e tudo. Mas aí, quando eu entrei no canal do YouTube, que eu comecei a acompanhar e comecei a assistir, nossa, foi como se uma luz brilhasse no fim do túnel. E aí eu pensei, não tem outro lugar para eu ir, meu lugar é aqui. Nossa, que interessante. Então, a sua diretora indicou, e aí quando você viu, você falou, ah, será mesmo, né? Será que esse método de sutileza é só mais uma propaganda enganosa? E aí, quando você teve acesso ao conteúdo, o que que você viu diferente, que fez com que você mudasse essa mentalidade de ser mais uma propaganda de internet, algo que não fosse te ajudar, para de fato ser um método que te dá segurança para lidar com o professor? Quando foi que virou essa chave? A base, a base teórica, com certeza. Não era só alguém falando, usando frases feitas, sabe? Era alguém que tinha experiência na área, que já tinha participado daquilo ali, que sabia exatamente como funciona, sabe? O fato de você e a Carol terem experiência é o que faz a Midas ser e entregar o que entrega. Porque a gente sabe que por aí existem muitas coisas, mas que o que faz diferença é a prática. Então, o fato de unir a teoria e a prática foi o que me, sabe, virou a Incrível, realmente, chavinha. porque realmente, existem muitas opções para a coordenação estudar, mas poucas são tão reais como a que você viu aqui, e nem sou eu que estou falando, né? Você, como aluna, está aqui contribuindo, dividindo essa experiência. O tema de hoje, para quem está chegando agora, é para facilitar quem já está na jornada da coordenação pedagógica conseguir conciliar os estudos com a vida corrida da coordenação, porque a gente sabe que não é uma falta de vontade da coordenação, muitas vezes, Joanita, estudar. Muitas vezes é a correria, mesmo a dificuldade ali no dia a dia de se organizar. Então, hoje, pessoal, não é ainda a aula da jornada, porque a aula é quarta-feira e a última aula é na sexta-feira, às 20 horas. Hoje é um conteúdo complementar para ajudar no aprimoramento e principalmente facilitar, fazendo com que você aproveite 200% aí as aulas da jornada da coordenação pedagógica. Joanita, e conciliar os estudos na coordenação, muitas vezes é difícil para quem não tem uma forma de se organizar. Conta um pouco, por favor, como era antes de você ser uma liderouro, aluna do método Liderar Sutileza, como é que você estudava ou se você não conseguia conciliar os estudos, como era antes? Essa rotina de estudo. Não tinha tempo, não tinha tempo de estudo, Marcélia, não vou mentir. Não tinha tempo hábil para eu parar e, sabe, existia uma concentração ali para eu absorver qualquer coisa que estivesse sendo lida ou dita para mim. Então, eu não tinha esse tempo. Eu era lá a bombeira que estava apagando o fogo de tudo o tempo todo. Então, eu não tinha tempo de me dedicar a isso. Quando eu entrei no método, uma das primeiras coisas que eu vi foi a questão da organização, da agenda, de criar ali um ambiente onde eu não estivesse com a porta aberta para todo mundo o tempo todo. A questão da disponibilidade. Então, ser disponível o tempo todo te causa ali um prejuízo que muitas vezes é muito grande. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me organizar em relação à agenda. Então, assim, sem listar, né? Colocar lá da forma como que deveria ser meu dia ali e já reservando um período para conseguir me dedicar. E uma das coisas que eu mais gostei é que as aulas do curso não são aulas compridas, sabe? São aulas que são pequenas, de 5 minutos, 10 minutos, que é um tempo que você consegue tirar para poder absorver, para existir uma concentração e que vai direto, é cirúrgico, vai ali no que você precisa, não tem aquela coisa, encheção de saco, sabe? De linguiça, na verdade. E aí você consegue ir direto a Então, ponto em pouco as tempo. aulas do método são curtas, mas são cirúrgicas, são pontuais e no que precisa ser resolvido. Como você trouxe, não é injeção de linguiça, é prático, o que facilita, porque na vida corrida que nós temos na coordenação, o tempo é a moeda mais cara. A moeda mais cara que nós temos hoje é ou não é? É o seu tempo, é a hora do seu dia, então o tempo tem que ser investido em conhecimento que de verdade vai te ajudar a ter segurança para lidar com os professores. E foi pensando nisso que as aulas elas são curtas e objetivas, como você trouxe aqui, dentro do método Liderar Sutileza. Então, antes, Joanita, você falou que não conseguia conciliar a sua rotina, tempo para estudar.
não é? Só depois, então, que você aprendeu a planejar a sua agenda e que conseguiu organizar os seus horários e ter tempo para estudar, foi isso? Foi. Hoje eu consigo ter o final de semana livre, eu consigo ter a noite livre. Eu não sou uma pessoa produtiva à noite, e aí eu já deixei isso muito claro na minha instituição. Então, ninguém conta comigo para resolver nada à noite, porque sabe que ali eu não sou produtiva nesse horário. Então, eu consigo não ser produtiva nesse horário porque eu não tenho nada para fazer. Então, eu me organizo de forma que tudo que eu tenho para fazer naquele dia seja feito, e caso contrário, fica para outro dia, mas que não são coisas urgentes, sabe? A questão da gestão das ações, você precisa, né, saber dizer, não deixar o que é importante se transformar em urgente. Então, a E gestão do olha, o que a tempo é Janete está fundamental. falando aqui é um dos pilares que você vai aprender na aula 2 de Jornada Pedagógica. Na aula 2, quarta-feira, nós vamos ensinar os pilares que dão segurança para a coordenação, e um dos pilares é o pilar que ela acabou de compartilhar, da gestão de tempo, da organização. E na aula 3, essa questão da agenda que a Janete está trazendo aqui, nós vamos fazer juntas, na aula 3, na jornada, na sexta-feira, um passo a passo. E a Joanita, no início, ela falou o seguinte: olha, eu ficava com a porta aberta, me trazia muito prejuízo, eu não conseguia me organizar. E quem estava aqui na aula 1 ontem, da jornada da coordenação pedagógica, viu o quanto eu falei sobre isso, a síndrome da porta aberta. Se você não assistiu às aulas e ainda não se inscreveu, depois da live você pode assistir o replay e se inscrever para participar das próximas aulas. Joanita, então é possível, mesmo no dia a dia, na correria da coordenação, qualquer coordenadora conciliar os estudos do método Liderar com Sutileza com a correria do dia a dia? Consegue tranquilamente. Tranquilamente, Marcela, eu te digo porque quando você organiza a sua agenda, você consegue guardar ali um tempinho. Você provavelmente não vai conseguir uma hora inteira, mas uma meia hora, em meia hora você consegue finalizar um módulo muitas vezes. E um módulo importante que você vai precisar ali, não são conhecimentos que você adquire e ficam guardados, são conhecimentos que você está exercitando no dia a dia o tempo todo. Então, ele é que nem eu te disse, muito cirúrgico, porque vai em cima do que você está precisando o E tempo aí, inteiro. se vai em cima do que você precisa para resolver os problemas, com os professores, antes de você conseguir conciliar os estudos, você disse que não tinha tempo para conseguir estudar antes de ter uma organização e ser uma liderora, uma coordenadora segura. Quais os problemas que você enfrentava com os professores, justamente por não ter tempo, não conseguir estudar? Você pode citar algum problema que você lembre específico? Nossa, o problema maior era o problema da insegurança, né? Porque muitas vezes eu colocava para o professor que ele tinha que, ou para o grupo que tinha que fazer desenvolver determinado projeto, determinada ação, e aí logo elas tinham ali vários argumentos contra o que eu estava dizendo. Então, o fato de existirem vários argumentos para derrubar o que eu estava querendo fazer já me deixava muito insegura. Então, isso daí já criava uma situação onde identificavam que existia uma insegurança, então eu acabava abrindo mão do que eu queria em função do que elas estavam dizendo que não ia dar certo por causa disso e daquilo. Então, uma das primeiras coisas que eu adquiri foi segurança para falar com o professor. Tanto na questão de desenvolver os projetos, quanto na questão de pontuar o É o professor. famoso time do contra, que nós falamos ontem na jornada da coordenação, o bonde da reclamação, que muitas vezes vai minando as forças da coordenação, dificultando o trabalho dentro da instituição de modo muito sério, muito grave. E aí, por falta de conseguir organizar, viver com a síndrome da porta aberta, você até mesma, né, falou agora há pouco, estar sempre disponível, não tinha tempo para estudar e se preparar para poder argumentar com segurança com os professores. Mas e hoje? Como é isso? O que mudou para você? Mudou muita coisa, Marcela. Do início até aqui, graças a Deus, eu adquiri muita segurança. Eu tive muito tempo para imergir mesmo dentro desse universo da coordenação, de conhecer metodologias diferentes, formas diferentes de alcançar o mesmo objetivo, tanto em relação a isso quanto em relação à segurança, para lidar com os desafios do dia a dia. A gente sabe que a escola, ela é uma bomba relógio, sabe? Quando você menos espera, acontece uma coisa aqui, outra aqui, e você tem que estar com, além de segurança,
com a inteligência emocional ativada, para você não se deixar abater com os obstáculos que são diários, assim. Então, eu me sinto muito mais segura em relação a isso, em relação ao dia a dia da escola. Não fico mais desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Com os pais, com os alunos, com a direção, com os professores. Então, assim, é um norte. É o piloto do avião. Pode-se dizer que o curso Joanita, é piloto do assim. avião, você consegue explicar para quem está assistindo uma estratégia, o que vier à sua mente agora, que você aprendeu dentro do método Liderar com Sutileza, que mudou tudo para você nesse sentido de conseguir ter segurança, pontuar o professor, algo que você aprendeu que foi o divisor de águas na sua vida na coordenação? A organização, a questão da agenda, porque eu consigo me preparar com o que eu vou apresentar. Então, se, por exemplo, eu preciso apresentar um projeto que eu quero desenvolver de leitura, digamos assim. Então, eu já pesquisei sobre esse projeto, eu tive tempo para organizar esse projeto. Isso quando eu não recebo um projeto pronto, só para analisar e ajudá-las a colocar em prática. Então, assim, essa parte da organização, ela é o que norteia todo o resto, ela é a base ali, porque no momento que você se organiza, você consegue E é por desenvolver isso todo que o é um dos resto. pilares fundamentais que fortalecem a coordenação para ter segurança para lidar com os professores. E nós vamos ensinar na aula 2, na quarta-feira, na jornada da coordenação. E você tocou um ponto importante, né? Pesquisar, estudar, que é o tema de hoje, né? Como conciliar os estudos na coordenação, com essa correria. E você falou para me pesquisar. Deixa eu te perguntar, Joanita. E antes de você ter todo o acesso ao método Liderar Sutileza como nossa aluna, você pesquisava, buscava outras formações, cursos, quando dava tempo? E esses cursos que você buscava, te dava segurança para lidar com os professores? Não dava. Marcélia, é um problema você encontrar um curso que realmente vá de encontro com a sua necessidade, porque normalmente muita coisa para você ler ou muita coisa para você assistir dentro de um curto espaço de tempo. Então você não consegue ter um resultado imediato. Então eu preciso aqui organizar uma reunião para os pais. Então eu tenho lá um módulo inteiro como organizar reuniões que eu consigo assistir na minha hora de almoço. Então quando eu volto do almoço, eu já sei, eu já tenho planejado na minha cabeça como que vai ser essa reunião. Coisa que eu não consegui com os diversos outros cursos que eu pesquisei, que eu andei buscando. Era sempre tudo muito massivo, muito difícil de chegar no objetivo. Para quem tem um Tempo tempo, né, contado, porque nós contado. temos tempo contado da coordenação. Que nem você falou, toda hora surge um problema. Ou seja, toda hora nós, enquanto coordenadoras, temos que estar o quê? Nos aprimorando para conseguir resolver com segurança. E qual o principal diferencial para você, Jonita, do método Liderar Sutileza para os outros cursos que você já tinha feito, que você pesquisou, até mesmo na internet? Qual é o principal diferencial para você? O principal diferencial, Marcélia, é a objetividade. A objetividade, ela é fundamental para quem tem o tempo assim corrido como as coordenadoras. Então você não perde tempo vendo o que você não quer ver. Então esse exemplo que eu dei da reunião, ele é um exemplo que dá para ser usado nessa pergunta. Porque eu voltei do almoço com a minha reunião de pais preparada. Então assim, eu não fiquei perdendo tempo com coisas que eu não precisava saber naquele momento, que eu não queria saber naquele momento, sabe? Vai direto ao ponto. Então, a objetividade, a sutileza de ensinar como você alcançar objetivos, assim, ela é muito grande, ela é eficaz. Então, eu diria que o curso é objetivo e Objetivo e eficaz. eficaz. E é isso que nós precisamos no dia a dia na coordenação. Sermos objetivas com os professores e termos eficácia na nossa prática. E isso qualquer coordenadora pode conseguir se tiver como você, Joanita, disciplina para aprender e coragem para aplicar. Parabéns. Eu estou vendo aqui vários comentários te parabenizando. Que lindo esse reconhecimento. Eu acho que é o ponto auge de qualquer coordenadora, o reconhecimento da sua equipe. E você alcançou mesmo sendo inexperiente na coordenação, porque é só 6 meses agora, né? Mas quando você entrou Bem, com a gente no método, era o primeiro mês, não era? foi logo no início.
Acho que nem tinha um mês ainda, tinha Semanas na semanas, assim. coordenação e você se inscreveu no método e foi junto com a gente ali no passo a passo, sendo essa grande coordenadora admirável que você está aqui se apresentando. Que lindo. Eu acho tão importante a gente falar sobre Obrigada, essa questão de Marcela. estudar, porque normalmente, Jonita, a gente tem essa ideia, o professor não quer estudar. Eu não sei se você já ouviu isso, se já pensou, porque é muito natural quando a gente faz uma reunião de formação, apresenta uma palestra, uma proposta, e aí a gente não vê professores tão motivados em estudar. Então, eu vou falar por mim, eu ouvi muitas vezes falando, o professor não quer estudar, e o pessoal da educação não quer saber. Mas olha só, muitas vezes nós, enquanto coordenadoras, não temos um comportamento de estudante que inspire o professor. Engraçado, que é como um pai que cobra o Isso filho um comportamento, mas o próprio pai não dá o exemplo. É ou não é? Então, eu é acredito, sim. e eu te pergunto, vou até melhorar a frase, vou reformular. O seu comportamento de estar sempre estudando com a gente aqui no Método Liderar Sutileza, sempre se aprimorando, inspirou a sua equipe em buscar conhecimento, em participar, em se comprometer no dia a dia com vocês? Inspirou sim, Marcela. E é uma coisa tão assim, nossa, chega a ficar arrepiada. Porque uma das minhas professoras, que ela é professora de língua portuguesa, eu senti ela muito mais motivada a buscar recursos diferentes para alcançar a alfabetização dos alunos. Então ela veio me perguntou, Janita, eu posso fazer dessa forma? Ou eu posso acrescentar isso aqui? Eu quero ter mais tempo com esse aluno. Então, eu sei que não foi que não é só por minha causa, mas eu sei que ela se sentiu motivada a fazer essa Então, você diferença também acredita que uma para os coordenadora que alunos. busca conhecimento, que se aprimora, estando aqui com a gente no Método Liderar Sutileza, ela inspira o professor a buscar conhecimento e a crescer? E aí o Sem resultado sombra de acontece dúvida, de forma com mais fácil, né? certeza. Então, a gente acaba com essas crenças de que professor não quer aprender. Nós é que precisamos inspirar o comportamento da nossa equipe. É através do nosso exemplo, né, que nós Com conseguimos. certeza. E tem uma frase que eu gosto muito e a gente sempre repete no método, aliás, duas, né? Vou falar uma agora e outra para o final. Que nada supera o aprimoramento contínuo. Nada supera a aprendizagem, de nós estarmos buscando conhecimento. Mas temos que tomar muito cuidado, vou falar por mim, porque nessa ânsia de buscar conhecimento, nós não podemos criar uma obesidade intelectual, que é o caso de você buscar conhecimento cansativos e não conseguir colocar em prática. Muitas vezes a gente busca um conhecimento teórico que não vai resolver aquela situação, não que a teoria não seja importante, mas só a teoria é que não é importante. Não é que a teoria não seja, mas só a teoria não dá segurança para lidar com o professor e nem a coragem para aplicar. E a gente vai se sentindo frustrada porque tem o conhecimento e não consegue aplicar. Então, eu conheço coordenadoras, e eu falo até por mim, eu tinha feito 3 pós-graduações. E eu tinha conhecimento, mas aquilo não conseguia transcrever para a prática do professor. Uma das minhas formações é neuropsicopedagogia, então eu não via que o professor não desenvolvia as funções executivas, por exemplo, e eu não conseguia transmitir para o meu professor a importância daquilo de forma prática. Ou seja, por mais conhecimento teórico que eu buscasse, eu não tinha segurança para aplicar. Só quando eu comecei a lidar com o professor de outra forma, através da minha postura, da organização, como você mesmo trouxe aqui, que os conhecimentos começaram a fazer sentido. Então, toda coordenadora tem que tomar muito cuidado pelo excesso de informação, que não vai facilitar de verdade e muito menos dar segurança para lidar com o professor. Não é, Joanita? Com certeza. É tão assim, Marcélia, que tem algumas assim metodologias que no teórico funciona de uma forma, mas na prática funciona de outra. Então a gente precisa ter essa flexibilidade e essa maleabilidade para poder adequar essa metodologia para a sala de aula. A gente tem diversos tipos de alunos, diversos tipos de professores, diversos tipos de instituição. Então, precisa existir essa flexibilidade. E se você tem muito conhecimento, mas você só enxerga aqui, enxerga quadrado, você E não aí, consegue aproveitando o aplicar. gancho do que você trouxe, essa flexibilidade e adaptar. É possível flexibilizar e adaptar as estratégias do método Liderar com Sutileza à coordenadora que trabalha em qualquer contexto e segmento? Consegue. Consegue, tanto por conta do direcionamento que vocês trazem para a gente, quanto por conta da possibilidade de ter contato com diversos tipos de coordenadora de diversos tipos de segmento. Então, muitas vezes a gente está lá no grupo e tem uma dúvida, gente, eu preciso de relatório
que cumpra tal papel. Sempre tem alguém lá que vai ter olha, eu tenho esse relatório aqui, é praticamente um modelo, sabe? Você já tem ali uma direção. Nossa, não, muito fácil. Não consegui, não achei que ia arrumar tão fácil. Pesquisando no Google não ia conseguir tão rápido, sabe? Então, dá muita segurança porque você sabe que você tem uma rede de apoio que vai estar ali sempre pronta E para aí te você falou, ajudar. olha, nem achando no Google eu encontraria tão fácil. Sabe por quê? Se você buscar em outros cursos, que não no método Liderar Sutileza, em outros lugares que vendem materiais prontos, eles não se encaixam à realidade. Porque cada contexto, cada instituição, eu Exato. costumo dizer que você pode ter a receita, mas cada escola tem o seu ingrediente. Então, se você, o que é o ingrediente? É as particularidades de cada professor, do contexto, da comunidade, da instituição, a proposta é pedagógica. Então, não adianta você pegar e comprar um monte de material pronto, aquilo vai te frustrar, porque você não vai aplicar. Aí você vai ver o pessoal falando que está conseguindo, você fala, meu Deus, eu que sou a culpada. Eu estudo pra caramba, eu É compro verdade. material, eu gasto meu dinheiro, eu vou aplicar aqui, não dá tudo errado, não é possível. É porque o material pronto, ele limita a prática da coordenação. E o método Liderar Exatamente. Gentileza, ele foi criado como um mapa que amplia o seu trabalho na coordenação e não te limita, Direciono, mas não te dá. não é? É verdade. Então, principalmente com pessoas que já têm uma base de conhecimento, né? Então, você não precisa de um modelo, você precisa de um direcionamento desse conhecimento, dessas É o meio que você ideias. trouxe, né? A coordenadora ela não precisa de um modelo. Nossa, essa frase até me arrepiou. Nossa, de verdade, ela precisa de um direcionamento. É isso. Porque como eu trouxe, né, contando a nossa história ontem na jornada da coordenação, foi o que eu falei, a coordenadora sabe, vocês todas aqui têm conhecimento e muita bagagem. É só um direcionamento para lidar com o professor, para que esse conhecimento saia daqui e venha para a prática na coordenação. E é isso que a gente traz para vocês dentro do método. E por falar nisso, quando você teve a oportunidade, Jonita, de se inscrever no método Liderar Sutileza, ser uma liderouro, quais foram as dúvidas que passou pela sua cabeça de você se inscrever ou não? Qual o medo que você tinha? Na verdade, Marcélia, a minha inscrição no concurso, ela foi muito mais um esforço da direção do que meu, não vou mentir. Ela estava muito empolgada e eu estava tipo, mas eu vou ter tempo para assistir essas aulas e eu vou conseguir desenvolver esse trabalho, eu, eu vou conseguir entregar o que ela está me pedindo, porque ela estava fazendo um investimento, né, em mim. Então eu precisava dar um retorno. E aí ela muito empolgada, Jonathan, não se preocupa com nada que eu vou te ajudar. E aí ela fez a inscrição, ela pagou a inscrição e eu fiquei naquela. E aí quando liberou para mim, chegou no e-mail e eu entrei, nossa, comecei, eu sou muito curiosa, né? Então eu comecei a olhar todos os módulos e aí era tipo o caminho da coordenação, sabe? Do início ao fim. Então tinha muita coisa que você fica perdido e eu pensei, nossa, por onde eu começo? E aí eu comecei a assistir a aula e aí foi nesse momento que eu descobri que as aulas eram bem curtinhas e muito direto ao ponto. Então a gente é uma instituição que tem muitos alunos que são especiais. E aí eu já fui por esse caminho da inteligência emocional e tal, e aí eu não consegui mais parar. Então, o módulo de inteligência emocional eu fiz assim em uma hora, eu acho. Eu assisti todo de uma vez só, porque eu não consegui. Eu comecei a assistir e eu não consegui mais parar. Tipo, não, eu preciso saber o que ela vai falar depois disso aqui. E aí eu já fui fazendo as minhas anotações, e aí depois eu fui imprimindo o material que vocês disponibilizam lá. Então foi esse caminho, assim, eu fui conhecendo e meio que sendo amor E à aí, primeira então, vista, sabe? quem investiu para você estar no método da gentileza foi a diretora? Que Foi a lindo! Então, ela diretora. investiu em Foi sim. conhecimento. E é muito importante esse reconhecimento. Não deixa de ser, não é, Joanita? Um reconhecimento nas suas Com habilidades, certeza. investindo para você dar o retorno para todos na escola, através da sua prática segura com os professores. Com certeza, ela investiu. E aí agora ela sempre, gente, o que, é que as meninas diriam se a gente fizesse assim, assado? E aí eu sempre tô lá no grupo perguntando alguma coisa. Ela acompanha as lives, ela acompanha, assiste os vídeos de vocês. Então a gente meio que anda sempre sintonizada dessa forma, facilitou muito
a ligação, a sintonia entre a coordenação e a Incrível, direção. parabéns mais uma vez. Não canso de parabenizar pela sua coragem de ter aplicado, de ter entrado no método com dúvida e insegurança, não é? Porque agora a diretora estava investindo para você estar aqui e essa ansiedade de corresponder às expectativas da direção. E você hoje sente que conseguiu colocar em prática. E como é que está a relação com a direção, com os professores? Tá, agora você sendo uma líder ouro. Olha, Marcela, eu coloquei muita coisa em prática, na verdade, coisas que a gente não praticava, mas que são extremamente importantes para o bom funcionamento, para o funcionamento estrutural da escola. Então, é questão de registros, que é importante, muita coisa assim, o de olho na data, foram coisas que funcionaram muito bem, tanto em relação aos professores quanto em E tudo relação à isso direção. porque você conseguiu conciliar a correria da coordenação com os estudos do método liderar sutileza. Foi isso que até é o tema norteador da nossa live de hoje. Para quem está assistindo, Joanita, uma dica ou algumas dicas que você pode dar para a pessoa conseguir, as coordenadoras aqui conseguirem conciliar no dia a dia os estudos com os problemas e a correria da coordenação. O que você tem para compartilhar ainda mais? Marcélia, eu considero que a gente precisa, a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, o nível de informação, de resposta que você tem que dar é tudo muito rápido. Então, o principal, o primeiro passo é parar e respirar, porque a gente tem essa tendência, né, de querer dar conta de tudo, é quase que natural do ser humano. Então, parar e respirar. E aí depois se organizar e tirar sempre ali uma meia horinha para assistir um módulo, para colocar em prática, porque também não adianta só assistir, né? Tem que colocar em prática. E eu não sei, eu acredito que com as outras meninas também funciona assim. Quando eu estou assistindo, eu já estou imaginando que se eu fizer assim, na minha escola dá certo. Então, tem sempre uma coisa que você escuta que você consegue já, enquanto você está fazendo, adaptar para a sua realidade. Então, é uma coisa assim muito fácil de ser adaptado e que te direciona muito facilmente também. É sutil, porque está te dizendo, olha, se você fizer assim, ou se você for por esse caminho, você consegue. E é real, É um você direcionamento realmente consegue. real que Então, colabora para que você tenha segurança para resolver os problemas e lidar com os professores. Maravilhoso. Para a gente sim, encerrar a nossa conversa, eu queria também contribuir que no dia a dia a gente desapegar dessa ideia, Janita, de que eu tenho que ter horas para estudar. Não, eu vou deixar para o sábado que eu estudo o dia inteiro. Eu vou deixar para de noite, quando eu terminar de arrumar toda a minha casa, aí eu vou estudar até meia-noite. Estudar não pode ser um sacrifício na coordenação. Estudar precisa ser um complemento da prática, porque é através do tempo de estudo que você vai conseguir resolver os problemas dentro da escola. A segurança está em conseguir se organizar, buscar aprimoramento prático para lidar com os professores e aplicar no dia a dia. E isso é importante. Como eu disse, não adianta a gente ler 10 livros, não adianta nós termos 3, 4 pós-graduações, se nada desses conhecimentos forem colocados em prática dentro do dia a dia, se nenhum desses conhecimentos ajudam de verdade a coordenadora a ter segurança para lidar com os professores. Janita, muito bom estar com você aqui. Muito obrigada eu que agradeço, por é sempre um compartilhar essa prazer experiência, por encontrar abrir com seu coração nos vocês. problemas que você enfrentava aí na coordenação, que foi pouquíssimo tempo, porque no primeiro mês você estava aqui com a gente, né? No primeiro mês da coordenação, primeiro mês aqui no método. E uma última pergunta: como seria se você começasse o ano letivo sem ter segurança para lidar com os professores, sem estar no método Liderar com Sutileza? Como teria sido esse começo do ano letivo e como está sendo? Nossa, Marcelo, eu nem consigo imaginar como eu estaria se eu não estivesse no método. Com certeza, sem me sentir num barco à deriva, porque é muita coisa que a gente tem que organizar nesse início. E sem você saber, nossa, eu tenho que focar aqui, depois aqui, uma coisa de cada vez. Eu ia estar querendo fazer tudo de uma vez só e no final das contas não fazendo nada. Exatamente, a gente se perde porque não tem direcionamento, como você trouxe. Aí nessa ânsia, busca modelo pronto, que acaba limitando, e coordenadora não precisa de modelo, que você bem trouxe aqui, precisa de direcionamento, como você tem aqui no método com a gente. Joanita, conte comigo, com a Carol, com as líderes ouro, no que você precisar, hoje, sempre.
Gratidão por esse momento especial de partilha e principalmente dessa energia, dessa tranquilidade que você transmitiu nessa live. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer encontrar com vocês, tanto aqui nas lives quanto nas segundas, né? Que a gente No traz os nosso problemas, plantão de compartilha. dúvidas. Obrigado, Jonita. Isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Que linda essa conversa, né? Leve, prazerosa, sobre conciliar os estudos com a correria da coordenação. Por mais que eu sei que você também sabe que é importante estudar, acabamos negligenciando pela correria do dia a dia. Mas é o estudo que vai te dar segurança para lidar com os professores. Mas cuidado, não é só estudo teórico, muito pelo contrário. O que você precisa de verdade é ter estratégias que te dão segurança para lidar com os professores, como estas que você acabou de assistir e outras que você está aprendendo com a gente, onde? Na jornada da coordenação pedagógica, aula 2, quarta-feira, os pilares que dão segurança para a coordenação lidar com os professores. Na aula 1, ontem você aprendeu, eu te ensinei quais são os erros fatais que você não deve cometer no início do ano letivo. Então, se você ainda não viu a aula 1, aproveita que o replay está liberado por tempo limitado. E a aula 2 será amanhã, quarta-feira, ou perdão, sexta-feira, na última aula, nós vamos encerrar com passo a passo, juntinhas, fazendo a sua agenda, para que você dê conta das tarefas, com segurança, consiga apoiar e ajudar os professores. Então, se inscreva para participar, se você ainda não está inscrito. Link embaixo da nossa fotinho no perfil do Instagram. Na descrição do vídeo você encontra. Eu não consegui responder vocês aqui nos comentários, mas lá na comunidade, importante, hein? Atenção! Que comunidade? Na comunidade do Facebook, exclusiva para o evento Jornada da Coordenação Pedagógica. Quem está inscrita recebeu um e-mail para entrar na comunidade exclusiva do evento. Tire suas dúvidas, compartilhe. O que você achou dessa live? Como é que para você estudar? É lá que eu e a Carol estamos nos comunicando com vocês que estão participando deste evento. Tudo bem? Bom, outras perguntas que eu vi aqui foi o pessoal perguntando sobre quando eu me inscrevo no método Liderar Gentileza. Se concentra agora com a gente aqui nessa jornada, que no final da jornada, desse evento maravilhoso, nós vamos passar as informações por hora, que você se comprometa e tenha disciplina para aprender e coragem para aplicar. E eu te vejo amanhã, na aula 2 da Jornada da Coordenação Pedagógica. Tchau, tchau.